Eu sou o Rinco e hoje eu vou mostrar para vocês a atualização 1.0 da minha base de bots de Discord. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente vai gerar o projeto e vou mostrar todas as mudanças e novidades dessa nova versão da minha base. Tem muita coisa legal para a gente ver. Muita coisa mudou também, inclusive a própria lib do Discord JS, e com isso ela marcou algumas coisas como depreciadas, né? E a gente vai estar dando uma olhada aqui e já vamos começar a mudar as nossas práticas aí de desenvolvimento de bots. Bom, não quero me estender muito, então vamos aos requisitos mínimos para poder utilizar essa base, né? Node.js instalado, recomendado a versão 20.11 ou superior, saber o básico de programação, né? Curso completo de JavaScript no meu canal e de TypeScript também. E aqui também tem uns vídeos explicando como as coisas do Discord JS funcionam. A gente ainda tá com a versão 14 do Discord JS, então tudo isso aqui ainda vai servir. E a documentação completa aqui da minha base, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente gera o projeto e os passos iniciais, mas se você quiser entender como todas as estruturas funcionam, é só acessar aqui a documentação, tá aí na descrição também. Eu tô rodando aqui em localhost porque eu não lancei isso ainda, né? Mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai estar tudo lançado aí. A documentação está toda atualizada, a gente tem muita coisa nova aqui. Eu lancei aqui a aba solução de problemas, ó. Então se você encontrar algum problema aí ao tentar utilizar a CLI para gerar o projeto, vem aqui na documentação e dá uma olhada. Aqui a gente tem a resolução aí dos principais problemas comuns que as pessoas têm quando geram um bot usando aí a CLI, né? E a gente tem aqui algumas coisas novas, né, pra gente ver. Tudo que tiver de novo eu vou estar explicando nesse vídeo, mas eu já lancei aqui um novo blog para vocês, se vocês quiserem ler, que a gente tem todas as mudanças que tem aí nessa nova base, então vocês podem dar uma lida aqui, mas nesse vídeo eu vou estar apresentando aí alguns exemplos bem legais aí sobre essas mudanças, né? Certo? A primeira coisa, estamos aqui na área de trabalho. Abre uma pasta qualquer que você possa criar os seus projetos, né? Cria uma pasta para o seu bot, arrasta por VS Code, ou se você não tem um atalho aí na própria pasta, clique com direito mais opções, abrir com Code. Então com o VS Code aberto, puxa já o terminal aqui para cima, o meu terminal já estava aberto, mas provavelmente seu VS Code vai estar assim, ó. Você puxa aqui para cima, ou você vem aqui, ó, nesses três pontinhos, né? Terminal, novo terminal. O comando que você vai executar é o mesmo de sempre, é só digitar aí no seu terminal npx com static@latest. Ele vai pegar a versão mais recente, que no caso é a versão 1.0. Vamos selecionar aqui iniciar projeto de bot de Discord. Já vou dar um enter aqui, que ele vai pegar a própria pasta que já está aberta. Então, como vocês notam aqui, ele pegou o nome dessa pasta, né, que eu abri no VS Code. E olha que interessante, a gente já tem aqui novas opções na CLI. A gente tem mais dois presets aqui de banco de dados, só que agora de SQL, né? Tem o MySQL e o MariaDB. E a gente tem um preset de ORM de Prisma, né? Mas para utilizar, obviamente, vocês precisam ler a documentação de cada uma das libs aqui. E do Prisma você precisa saber como que funciona um RM Prisma, né? Mas eu não vou estar utilizando nenhum banco de dados aqui. Coloco nenhum. E agora a gente tem aqui os recursos extras. Por padrão, o Discloud Project já vem marcado aqui, né? Eu vou deixar ele aí, dar um Enter. Ele gera os arquivos necessários para a gente poder fazer o envio para hospedar o nosso bot na Discloud, né? Vou selecionar um token salvo que eu tenho aqui. Se vocês nunca tiverem usado a CLI, não vai aparecer essa opção aqui para vocês, então vocês ignoram. E instalar dependências, vou usar aqui o npm. E pronto, ó, ele gerou aqui o projetinho para a gente. Já está também instalando as dependências. Se ele não conseguir instalar aqui por algum motivo, ele vai exibir um pequeno erro, mas aí é só você usar o npm install normalmente aí, que deve funcionar corretamente. Bom, quando eu selecionei o meu token aqui na CLI, ele já colocou o token aqui para mim, porém eu tirei ele aqui para vocês não verem meu token, obviamente, né? Mas se vocês não tiverem tokens salvos, ele vai vir vazio aqui e aí você precisa, obviamente, colocar o token do seu bot nesse arquivo .env. Para pegar o token é muito simples, eu já fiz um vídeo completinho, não esquece de acessar no card ou na descrição. Bom, o projeto gerado, o token já no arquivo env. Vamos utilizar o nosso comandinho inicial aqui, o npm run dev, e vamos testar já o bot em desenvolvimento. E de cara, a gente já nota algumas alterações aqui nas logs, né? Vocês que utilizam bastante a base vão notar aí uma pequena diferença, né, em como está exibindo essas logs, mas o nosso bot já está online com os nossos comandos de exemplo e os nossos responders de exemplo, né? Certo? Os comandos de exemplo ainda são os mesmos. A gente tem o /ping aqui e ele já utiliza o responder da minha base e funciona corretamente aqui, né? A gente tem o nosso counter aqui também, ele vai funcionar da mesma forma, porém agora com os responders atualizados, né? E o comando também. A gente vai criar nossos comandos e nossos responders
e nossos events também de uma outra forma, já vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, a primeira alteração que a gente teve aqui foi a nossa funçãozinha aqui do index, né? Antes ela se chamava Bootstrap App, agora ela se chama apenas Bootstrap. Se você quiser, você pode dar uma lida aqui no blog, vocês vão ver tudo que foi alterado, né? Ó, trocou aqui Bootstrap App para apenas Bootstrap. E agora, ao invés de a gente passar uma string para o workdir, a gente passa o próprio import meta aqui, propriedade meta, né? E dá para ver aqui também que algumas opções foram removidas, né? As opções de comandos e as opções de responders. Elas foram removidas aqui da nossa função Bootstrap. Então a gente não tem mais a propriedade commands aqui, onde a gente podia definir aí algumas opções de comandos, por exemplo, guildas, né? Onde a gente fazia ali um process env e o nosso main guild ID para registrar os comandos da aplicação em uma única guilda, ao invés de registrar na aplicação toda, né? Eu removi isso dessa função porque eu mudei para um outro lugar que eu acho que vai fazer mais sentido, né? Porém, essas outras opções aqui ainda continuam a mesma, né? Ok, sabendo as alterações aqui dessa função, vamos ver para onde que foi as opções de comandos e de responders. A nossa pasta Discord aqui ganhou um novo arquivo aqui dentro, que é o index. Antes a gente tinha só subpastas aqui dentro, mas agora a gente tem essa pasta index aqui dentro. E tá um pouco cortado aqui, vou até tirar um pouquinho do zoom para vocês poderem ver. A gente tem agora a função setup creators. A gente não vai mais utilizar classes para criar comandos, eventos e responders. Antes a gente utilizava aqui o new event, né, para criar um novo evento que a gente importava direto da base. A gente utilizava também o new command e aí passava os dados do comando aqui para dentro, né, o name, description, a função run e o responder também. A gente tinha aqui o new responder, né? Agora a gente vai utilizar as funções, não só mais classes, a gente usa essas funções que estão sendo exportadas daqui. Então a gente faz o setup dessas funções criadoras e já exporta elas aqui de uma desestruturação, né? Direto desse arquivo index, e na própria base aqui eu tenho uma instrução para exportar tudo desse arquivo index. Então dessa forma a gente pode entrar aqui em um arquivo qualquer, vou criar aqui um novo arquivo e a gente pode fazer aqui uma importação, por exemplo, create command, ele vai importar direto aqui de hashtag base, né? Então, se você tinha lá um comando usando aqui a classe command, né, que não tem mais, mas só para dar um exemplo aqui, se você tinha lá seu comando, new command, e aí o nome do comando aqui e tudo mais, vai funcionar da mesma maneira. Tudo que mudou foi de classe para função. Então, agora a gente usa o create command. As mesmas opções aqui que a gente recebe ainda estão aqui e funcionam da mesma forma. O que vocês precisavam saber mesmo sobre as alterações é que agora você não vai mais utilizar new command, você vai utilizar create command. Mesma forma para os responders e para os event. Ao invés de usar new event, você usa create event. Ele ainda vai receber as mesmas opções de sempre. Vendo os responders aqui, a gente tem create responder e ele recebe aqui as mesmas opções, a não ser por uma pequena alteração aqui, que eu renomeei aqui a propriedade type para types no plural, né? E já já eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar essa nova propriedade, né? Mas vamos falar um pouco sobre os snippets. Todos os snippets dessa base aqui para o VS Code já estão atualizados. Então, se você era acostumado a usar um new.command, ele ainda funciona, ainda tem aqui esse snippet com esse nome. Se você der um enter aqui, ele vai usar a função agora ao invés da classe, né? Mas se você quiser já ir se acostumando com a nova sintaxe, você pode usar o create.command. E aí ele gera do mesmo jeito, né? Da mesma forma que a gente tem o new.event, ele gera aqui o snippet de event pra gente só passa aqui e tudo mais. A gente tem também o new responder. Obviamente, ele vai gerar o trecho de código que você precisa importar aqui a função createResponder e o nosso responder type. Certo? Mas lembra que eu mostrei para vocês que algumas opções aqui foram removidas da função bootstrap? Então, elas foram, na verdade, movidas para a função aqui setup creators. Então, se você precisar definir opções de comandos e de responders, é aqui que você vai definir isso. Então, é só abrir aqui um objeto e o que a gente tem aqui são duas propriedades, commands e responders. Vamos começar aqui pelas opções de comandos. Se a gente abrir isso aqui, a gente pode definir várias coisas aqui, ó. A primeira é o default member permissions. Ele é a mesma propriedade do default member permissions de um command. A gente tem aqui um array onde a gente pode especificar quais são as permissões padrão que o membro vai precisar ter para poder executar o comando, né? Então, por exemplo, se você criar aí
o seu projeto e você quer que todos os comandos por padrão só possam ser executados por alguém que tenha a permissão administrator, você define isso aqui. E aí, quando você criar o seu comando aqui, normalmente, se você não definir essa opção Default Member Permissions, ela, por padrão, vai receber o valor que você definiu aqui. Mas aí vamos supor que você não quer que o comando ping receba o valor padrão que você definiu, né? O que você faz? Basta você vir aqui e definir um outro valor, né? Se você não quiser que ele não precise de nenhuma permissão, você deixa aqui vazio, ou você põe outras permissões, né? Por exemplo, essa daqui, ó, Send Message, você pode pôr várias outras aqui, certo? A próxima aqui é o Guilds. Funciona ainda da mesma forma que funcionava lá na nossa função de Bootstrap. Vai ter um array de strings aqui e o que você precisa passar aqui são IDs de guildas, né? Então vem aqui no seu servidor de desenvolvimento, né? Enquanto você estiver desenvolvendo, aí você vem, clica com direito, copia o ID dessa guilda, volta no seu código e você pode colar aqui. Ou você pode ter o seu arquivo .env e aí lá você cria uma variável com o nome de main_guild_id. Obviamente você vai precisar definir isso aqui no esquema do nosso env aqui, né, na pasta settings, ó. Você vem aqui, ó, settings, env, e aí você só duplica isso aqui, ó, troca para main_guild_id, e aí você define que é obrigatório, né? Aí dessa forma ele para de dar erro aqui, já define a tipagem automática, né? A gente já tem aqui até no autocomplete. Então você vai ter aqui o ID da sua guilda principal. Eu utilizo isso aqui no meu bot principal do meu servidor. Eu tenho o arquivo .env de produção e o .env de desenvolvimento. E aí em cada um desses arquivos tem o ID da guilda respectiva, onde o bot respectivo está, né? A última série do canal que a gente fez, que foi criando um bot de autorização, eu utilizei demais esse conceito aí de 2 arquivos envs e 2 bots diferentes, um de produção e um de desenvolvimento. Eu recomendo demais vocês dar uma olhada e ver como que esse processo funciona, mas aí só vai precisar adaptar agora para a nova base. Então é isso, é um array, a gente passa aqui os IDs que a gente quer de guilda, né? E aí vamos supor que isso aqui seja um ID diferente e a gente tem vários IDs de guildas aqui e ele vai registrar todos os comandos nas guildas que a gente passar o ID delas aqui, né? Beleza, vamos falar agora sobre a função onNotFound. Essa função aqui a gente vai utilizar bem pouco mesmo, mas eu quis pôr ela aqui para padronizar. Essa função ela vai ser executada quando existir um comando na sua aplicação com um determinado nome, porém não existe nenhum create command com o nome desse comando que existe na sua aplicação, né? E aí você pode criar aqui uma resposta padrão. Você faz o interaction reply aqui e manda, esse comando não foi encontrado, ocorreu algum erro inesperado aí, contate a staff, você faz alguma coisa aqui, né? Mas é bem difícil essa função ser executada porque todos os comandos eles são registrados assim que você executa aqui o bot para ele ligar, né? A gente vai ter o onError também. Essa função aqui é para você definir um handler de erros. Inclusive, você pode fazer uma padronização do seu código e facilitar aí as respostas de uma forma bem padronizada, né? Então, para dar um exemplo, eu já vou começar dando até uma dica aqui para vocês. Óbvio que eu vou recomendar você fazer isso aqui em um arquivo separado só para isso, né? Mas para ficar mais fácil de visualizar aqui, já vou mostrar tudo no mesmo arquivo, ó. Vamos supor que você exporte aqui uma classe que vai ser uma classe de erro, né? Ela tem que estender a classe padrão de erro do Node. E aí, vamos definir aqui um argumento customizado para nossa classe de erro. E no construtor aqui a gente pode receber esse argumento e definir ele aqui para o membro da nossa classe, né? E aí, aqui na função onError, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar se esse erro é uma instância dessa nossa classe, invalidAttachmentError. Então, a gente vai ter um erro específico quando a gente especificar uma opção de attachment, mas a gente vai receber um tipo inválido do attachment. E aí o que a gente pode fazer? A gente padroniza a nossa resposta. Então aqui dentro desse if, a gente pode criar aqui um objeto options, né, que vai conter as opções da resposta de interação. A gente pode até fazer um satisfies aqui, ó, interaction reply options. E aí ele já tem aqui um autocomplete com segurança de todas as propriedades. E aí a gente põe o texto aqui, ó, o anexo que você enviou é inválido. Era esperado um anexo do tipo, e aí o arg que a gente passar lá na hora que a gente criar esse erro. E aí, para responder, a gente só faz o seguinte, ó. Logo aqui, depois de criar as options, a gente faz o interaction reply options. Vamos definir aqui a função como async para dar certo. E aí a gente usa o reply, né? Mas por algum motivo a gente já tiver respondido dentro do comando, a gente pode pôr um catch aqui e um follow up e colocando um último catch final aqui e retorna dentro desse bloco, né? Porque aí a gente pode ter
mais erros customizados. Então você repete isso aqui, ó, faz um error instance of e aí uma outra classe de erro. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica dentro de um comando, né? Então eu criei aqui esse comando bar e ele tem uma única opção aqui que é de imagem e aí a gente especifica um attachment. E no Discord aqui a gente não pode definir, não tem uma opção para a gente definir qual é o tipo do attachment que a gente quer receber. Attachments não são apenas imagens, né? Eles são arquivos, são anexos. Então a gente poderia enviar um arquivo JSON, um arquivo de texto, qualquer arquivo HTML, um arquivo zip até. Mas aí para ficar fácil, olha que legal, a gente obtém a opção aqui e faz uma checagem, né? Se no content type desse attachment não incluir aqui image, porque no content type vai vir image/png, por exemplo, né? Se for uma imagem PNG. Então, se não conter, a gente vai lançar um novo erro aqui usando a classe que a gente customizou, né? Que a gente estendeu a classe de erro. E aí, quando a gente faz o throw, ele funciona como um return, né? Então, se eu der um console log aqui, o VS Code já vai me dar a dica que esse código é inacessível, porque depois que um erro é lançado, nada que tiver aqui embaixo vai ser executado. Então, ele funciona da mesma forma que um return, né? E como isso aqui está dentro de um bloco, se o nosso attachment aqui for do tipo image, aí esse if aqui não vai cair. Aí ele prossegue o código aqui, ele manda uma resposta certinha pra gente, né? Então eu vou usar o comando aqui para vocês verem que funciona perfeitamente. Eu vou enviar aqui o meu package JSON, mas lá no nosso código a gente especificou que a gente espera uma imagem, né? Então eu posso enviar aqui o package.json, ele é um anexo, ele é um arquivo. Então quando eu envio, eu vou receber aqui o anexo que você enviou é inválido. Era esperado um anexo do tipo imagem. Então a gente lançou um erro dentro do comando e ele foi capturado aqui na função onError, que a gente definiu nas opções de comandos aqui, né? Então, isso aqui é sensacional. Eu sei que muitos de vocês utilizam esse esquema aqui de Error Handler em outros tipos de projetos, né? E agora a gente tem aqui na minha base de bots, né? Assim, vai ficar muito mais fácil de padronizar os nossos erros e resposta para eles, né? E só para a gente testar também, eu tenho aqui o comando BES, ele vai receber também um attachment, mas ele vai verificar se o attachment é do tipo JSON, né? Então, se a gente enviar qualquer tipo de arquivo, a não ser JSON, ele vai lançar um erro aqui. E no arg eu disse que a gente precisa receber um JSON, né? Então, eu vou enviar aqui para o nosso comando BES um arquivo MD, que é um Markdown, né? E aí ele vai identificar que não é JSON e ele vai dizer, ó, o anexo que você enviou é inválido. Era esperado um anexo do tipo JSON. Então, como vocês podem notar, a resposta está padronizada, a gente só precisou especificar um único argumento para poder falar para o usuário qual que é o tipo correto que ele tem que enviar, né? E dessa forma a gente pode aí cancelar a execução do comando de uma forma bem simples, né? A gente nem precisou se preocupar tanto em ficar escrevendo uma mensagem aqui, usar um interaction reply, né? O próprio Error Handler já ajudou a gente aí nessa questão. Ok? Vamos ver agora a última opção aqui dos comandos, né? Que é uma função middleware. Então a gente pode até selecionar ela aqui e a função middleware obrigatoriamente precisa ser assíncrona. Ela especifica aqui na tipagem que você tem que retornar uma promise, então ela tem que ser assíncrona, senão ela vai ficar dando erro, né? Essa função middleware, ela vai ser executada sempre antes de cada comando. Então a gente recebe a interação do comando aqui e pode ser qualquer comando mesmo. Mas a gente recebe a interação e uma funçãozinha aqui, que é muito simples, né? A gente não precisa passar argumento nenhum. Mas, basicamente, a gente pode escolher fazer algumas alterações ou até mesmo evitar que alguns comandos sejam executados com base em checagens, né? Então a gente pode também padronizar isso. Aqui em cima eu vou criar uma variável que eu vou chamar de blocked users e eu já coloquei meu ID aqui nela, né? Então vamos supor que você tem aí no seu código armazenado aí um array de IDs de usuários que você não quer que possam executar o seu comando. Inclusive, eu estou adicionando essa opção inspirada em um membro que perguntou sobre isso lá no chat de dúvidas do Discord. Ele chegou lá e perguntou por que não estava funcionando o código dele, e aí eu perguntei o que ele queria fazer, e ele me explicou que ele queria padronizar aí os comandos dele, né? Usando aí um comando, né? Ele usava um comando e no banco de dados ele definia qual membro ia ficar na blacklist, né? E aí o membro que estivesse nessa blacklist não poderia utilizar nenhum comando. E aí alguns membros recomendaram ele fazer uma checagem em todos os comandos, né? Obter os dados do banco de dados em cada comando e fazer uma checagem em cada comando. Então, pensando nisso, eu adicionei aqui o middleware. Você vai fazer uma única vez. Então vamos supor que não é uma variável
que está fixa no meu código, né? Vamos supor que isso aqui está armazenado no banco de dados. Então, aqui dentro da função middleware, ele faria uma pequena consulta, né, para buscar esses dados e verificar se o ID do usuário está nesse array de IDs. Então, a gente faria algo como extrair aqui, ó, da interação um user, e a gente pode fazer um if bem simples aqui, checando se na variável blockAddUsers está incluindo o ID do usuário que acabou de executar esse comando, né? Se sim, a gente vai enviar um interaction reply com uma pequena mensagem aqui, ó, você não pode usar nenhum comando, então a gente bloqueou esse usuário de utilizar qualquer tipo de comando, e a função block serve para isso, ó. Você põe o block aqui e já põe o return. Quando a função block é utilizada, o comando não vai ser executado, porque se não tiver essa função, mesmo que você retorne o código aqui, isso não serve para falar que o comando vai ser executado ou não, né? Ele está retornando apenas a função nesse middleware, mas lá dentro do render ele continua. Então, por isso eu criei essa funçãozinha aqui, ó, você executa ela se você quiser que o comando não seja executado. Se você não tivesse essa função, você jogaria o reply aqui e o comando seria executado da mesma maneira e ia dar um erro lá de interação já respondida, né? Então a gente pode testar isso. Dessa forma que está aqui, eu não posso utilizar nenhum comando, porque eu estou bloqueado. Eu coloquei meu ID aqui. Então todos os comandos eles ainda aparecem para mim da mesma forma. Eu ainda tenho acesso a eles aqui visualmente, mas se eu tento utilizar, eu não posso utilizar nenhum comando. Obviamente, se você for utilizar isso aqui buscando dados aqui dentro dessa função, eu recomendo que você faça aquele esqueminha, né? Dá um defer reply antes de buscar os dados. E aí agora nos seus comandos, ao invés de você usar o reply, você vai usar o edit reply direto, né? Mas isso aqui você vai fazer só quando você tiver garantido que todos os comandos vão passar pelo middleware, né? E aí você me pergunta, então não é garantido? Não, sim, é garantido, sim. Todos os comandos eles vão passar para o middleware, mas você pode limitar com lógica. Esse que é o melhor. Se você sabendo programar, você faz de tudo. Então olha que legal, se eu chegar aqui em cima e criar aqui uma variável chamada command names, eu coloco os nomes do comando que eu quero limitar essa checagem de middleware, e aí eu venho aqui, command names, e eu faço o seguinte, ó, vou colocar dentro de um if aqui, ó, se na variável command names, que é um array, incluir o command name desse comando, que eu estou extraindo aqui agora, aqui dentro vai ocorrer as verificações, né? Então eu jogo esse if aqui para dentro, e aí a gente está falando aqui de uma variável que vai chegar de um banco de dados, né? Então a gente faria aqui um blockAddUsers e faz um fetchData aqui, né? Obviamente essa função é de exemplo, eu não tenho nenhuma função chamada fetchData aqui, mas você vai ter aí a sua função do seu banco de dados, você busca aí os dados e tudo mais, define aqui, ó, um defer reply antes, né? Para tudo funcionar corretamente, e aí só nesses comandos específicos aqui que eu coloquei dentro desse array, esse middleware vai ser aplicado, e aí você já pode prever a melhor forma de utilizar ele, né? Nesses comandos específicos, lá no run desses comandos você vai usar diretamente o edit reply ao invés do reply normal, né? Porque aqui você já adiou a resposta. Então, é muito importante você ficar atento a isso. Eu já estou te dando várias dicas aqui de tudo que dá pra gente fazer com essas funções. Inclusive, vou dar uma dica de ouro aqui agora. Vou até excluir isso aqui. Eu fiquei um tempinho tentando pensar um exemplo que poderia ser útil de alguma forma, mas a gente pode injetar dados na nossa interação ou nas propriedades da nossa interação, né? Antes de cada comando. Então vamos supor que eu queira que no membro exista uma propriedade chamada último comando executado. E aí eu não preciso fazer checagem nenhuma. Por padrão, toda vez que o membro executar um comando, essa propriedade vai ser definida nele, né? Então a gente usa aqui um object assign no nosso member. E aí a gente pode pôr aqui um last command executed, passando aqui o command name, né? Deixa eu até puxar ele aqui, extrair na verdade, né? Command name, e a gente passa ele aqui. Para ficar mais fácil, eu vou definir diretamente no user, né? Então, eu vou fazer assim, ó, user, e aí com o user não precisa checar, porque todo comando alguém executou, né? O member precisa checar porque às vezes o comando não foi executado em uma guilda, né? Então dessa forma aqui, a gente vai definir essa propriedade no member. E agora, dica de ouro, né? Usando TypeScript, a gente vai conseguir visualizar o que a gente está fazendo. Se eu usar um user.last, não aparece aqui o autocomplete, a gente não sabe nem que tipo que é, né? Pode ser qualquer tipo. E ele também vai dar erro, falando que a propriedade não existe nesse tipo. Então a gente vem aqui, ó, faz um declare module, discord.js, e utilizando o conceito que eu expliquei no meu curso completo de TypeScript em Node.js, a gente pode sobrescrever interfaces. Então a gente cria uma nova interface
vai se chamar user, mas na verdade essa interface já existe, é o próprio user aqui, é o tipo, né, nosso user. Então ele já existe, a gente só vem aqui e define uma nova propriedade para ela, né, que é do tipo string. Olha que legal, se a gente usar o user.lastCommandExecutted, ele já aparece aqui e já fala qual que é o tipo exato. Inclusive, se a gente definir a tipagem, a gente pode fazer isso aqui, ó, lastCommandExecutted, e define aqui o command name. E aí fica bem mais simples, né? Só que eu recomendo vocês definirem como opcional, porque dessa forma aqui, o membro só vai ter essa propriedade aqui se ele executar um comando. E aí se você reiniciar o seu bot, ele não vai ter essa propriedade. Então dessa forma aqui, ele não, os dados não persistem, né? Mas é uma forma aí de injetar dados temporários, informações temporárias aí na sua interação, né? E aí se você faz esse declare aqui, olha que interessante. Se eu venho aqui em qualquer comando, se eu utilizar um interaction user, ele tem aqui, ó, last command executed. Muito massa, né? Certo? Já falei de todas essas funções aqui dos comandos. Agora, as funções do responder aqui eu não vou explicar com detalhes porque elas são praticamente as mesmas, né? A gente tem o onNotFound, ele vai ser executado quando não encontrar um responder respectivo aí para o botão select menu modal que você utilizar, mas essa função aqui ela tem um porém. Se você optar aí por usar coletores no seu código, você vai precisar fazer uma checagem para saber se a interação já foi respondida, né? Você só faz aqui, ó, interaction, acho que é o replied, ou acho que é a propriedade replied aqui que vai falar se ela já foi respondida ou não, né? Mas é isso, se você quiser colocar uma mensagenzinha, né? Vamos supor que você criou o seu sistema todo lá, e aí você trocou o nome do custom ID, mas no seu servidor ainda tem mensagens com botões ou select menus com os custom IDs antigos. Você pode pôr uma mensagem aqui, ó, não foi encontrado nenhuma função para responder esse botão, esse select menu, e aí você põe aí instruções para a pessoa ou qualquer coisa, né? Mas sempre verificando também, né? Se você tiver coletores, eu particularmente nunca utilizo coletores no meu código, né? Só utilizo os responders. Então, se eu for utilizar essa função aqui, eu não preciso me preocupar com essa questão dos coletores, né? Mas, falando das outras funções, ó, onError vai ser executada quando tiver algum erro, aí você define o error handler para o seu responder, né? Isso aqui funciona para todos os responders, então aqui dentro a gente tem as verificações, né, de tipo, né, os type guards. Então você pode fazer verificações aqui para cada tipo, né? Ó, se for um isButton, você vai verificar erros diferentes e enviar respostas diferentes, né? Então cabe a você aí fazer seu próprio error handler. E o middleware aqui também funciona da mesma forma, é executado sempre antes de cada responder. Você pode bloquear a execução do responder, né, com base em verificações aqui, ou injetar dados na interação. E a gente tem os parents aqui, eles são indefinidos, né? Aqui a tipagem deles é um object, então você não tem autocomplete nenhum, porque é literalmente os parents de qualquer responder. Então se você precisar utilizar os parents aí no middleware, eles já vêm aqui no argumento da função. Bom, mas fora isso, funciona da mesma forma aqui, todas essas funções funcionam da mesma forma que as funções dos comandos, né? Então eu já falei tudo sobre as opções aqui do Setup Creators. E agora vamos para o mais interessante aqui. A gente vai estar falando agora sobre os responders. Pensa numa classe legal de utilizar, uma classe que vai transformar o seu bot de Discord. Obviamente, se você souber usar os melhores conceitos, né, que eu já mostrei aí no canal, eu recomendo muito que você dê uma olhada em todos os conceitos utilizando responders. Eu também vou lançar novos vídeos mostrando novas melhores formas de utilizar os responders, mas eu vou mostrar aqui algumas novidades dos responders que eu tenho certeza que se você se dedicar para utilizar da melhor forma, você vai criar projetos de bot completamente incríveis. Para não perder muito tempo, eu já tinha feito alguns exemplos antes de começar o vídeo, né? Fiz diversos exemplos aqui para a gente poder dar uma olhada. Eu tenho um simples comando aqui, não é tanto código assim, ó, é só um comandinho, né? Um comando ativar, ele só envia um botão no chat. A gente tem a nossa row, nosso button builder e o custom ID activate. Vou criar aqui a pasta exemplos dentro da nossa pasta de responders e eu tenho aqui o arquivo activate e vamos utilizar a nossa função create responder agora, né, para criar os responders, mas vou utilizar o snippet diretamente. Então vou fazer um new.responder e ele já cria aqui pra gente. É só vir aqui no finalzinho da função, né, dar um Ctrl ponto, importações ausentes. Bom, para responder um botão, vocês já sabem como é que funciona. Bom, eu quero responder este botão aqui, o custom ID dele é activate. Eu venho aqui e digo que qualquer botão onde o custom ID for activate
vai executar essa função run. Tudo que eu vou fazer aqui é responder com sistema ativado. Vocês notam que a gente tem aqui agora types ao invés de type. E eu vou mostrar aqui para vocês que deu uma reduzida em alguns tipos que a gente tinha. A gente não tem mais o tipo action row, né, que era responder type row. A gente não tem mais o tipo select e nem o tipo all. Já já vou mostrar isso para vocês. Deixa eu reiniciar o bot só para vocês verem que funciona perfeitamente aqui o responder, né? Então, se eu utilizar o comandinho para enviar o botão aqui no chat, quando eu clico, ele manda aqui pra gente exatamente como a gente escreveu, né? Sistema ativado. Mas vamos para um exemplo aqui utilizando os Custom ID Parents, que é um melhor recurso aqui da base para criar sistemas modernos. Eu só tenho um comando bem simples, né? A gente vai poder especificar um usuário qualquer e não precisa ser a gente. E aí, eu vou pôr dentro do Custom ID de forma dinâmica o ID desse usuário. Então, o Custom ID começa com hello barra e depois a gente tem um valor completamente dinâmico, ele pode ser diferente a cada momento. Então eu vou fazer aqui um hello Baia e ele vai enviar um botão aqui, ó, dar oi para Baiacu. Então criei aqui rapidinho o código desse responder, né? Vocês que já usam a base, vocês já manjam disso. Custom ID começa com hello barra e a gente tem aqui definindo por 2 pontos o nome do parâmetro e a gente está extraindo esse parâmetro aqui do segundo argumento da função run. Eu estou obtendo o usuário aqui através do cache. Obviamente que eu estou forçando a tipagem, mas eu recomendo que vocês façam verificações, né? Porque se passar muito tempo do botão, a gente nunca pode ter certeza que o usuário não saiu da guilda, né? Então eu recomendo fazer verificações. Mas aqui, só para fins de demonstração, obtenho um membro. E aí eu coloquei aqui comentado, mas a gente pode ter um user send, né? Que é para enviar uma mensagem para o usuário. Então você pode escrever aqui um oi para ele, né? Você usa um user send. E, obviamente, toda a interação precisa ser respondida. Você vai lá e dá um update na interação. Ou você manda um reply ou qualquer coisa, né? E aí, como eu obtive esse user, eu vou ter acesso aqui ao username dele de volta, né? Então, de forma dinâmica, eu recebo um parâmetro qualquer aqui depois da barra. E aí, se eu clicar nesse botão, vocês notaram que eu reiniciei o bot. Eu enviei o botão aqui e reiniciei o bot. Porém, o ID do Baia continua aqui dentro desse botão. Se eu clicar aqui em oi, Baia recebeu um oi, né? Então funciona perfeitamente. Mas vamos falar agora sobre os types. Eu vou criar aqui rapidamente um menu interativo, que é um conceito que eu utilizo bastante aqui. Todo momento que estou fazendo menus interativos. Depois que eu apresentei esse conceito, eu não paro de usar. E eu desenvolvi um pequeno sistema aqui, só para exemplificar mesmo aqui, né? Óbvio que ele não está completamente estável e funcional, você pode sair usando aí, né? Mas é um sisteminha aí de multiban. Ah, e só para já dar introdução ao novo snippet aqui da base, se você usar aqui, ó, new.menu, olha que legal. A base de um menu interativo já vai ser criada aqui para você, pegando o nome do arquivo, né? Então a gente criou um arquivo chamado multiban e criamos aqui o multiban menu. Aí ele já vem aqui com tudo que você precisa para montar um menuzinho interativo, né? Nosso embed, nossa row e o retorno aqui, que é o objeto de opções de resposta de interação. Bom, eu não quero perder muito tempo aqui explicando com mínimos detalhes como que esse menu funciona. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo do conceito de menus interativos, mas basicamente a gente recebe opções aqui dentro e com base nessas opções a gente monta um menu de forma condicional aqui, né? Então eu estou colocando aqui informações no embed, estou colocando aqui um select menu de usuário e botões aqui também, né? Deixa eu só exportar aqui do index e eu criei a pasta no lugar errado, né? Essa pasta de menus tem que ficar na pasta source e aí a gente vai ter o atalho de importação já correto. Mas tá aqui, o comando é bem simples, ele só envia esse menu, né? A gente faz um interaction reply aqui, respondendo esse comando de multiban com o nosso menu. Mas a mágica mesmo vai estar no responder. Bom, o responder tá aqui e como vocês podem ver, em types eu posso selecionar os tipos que eu quero responder nesse responder. Anteriormente, se a gente quisesse responder um botão e um select menu qualquer, a gente teria que usar no type o responder type row, mas não existe mais, porque agora a gente pode especificar apenas os tipos específicos que a gente quer responder. Antes, utilizando o row, a gente poderia responder qualquer padrão de custom ID que viesse de um button, de um string select menu, de um user select menu, role select menu, channel select, mentionable select, ou seja, todos os tipos de componentes de mensagens. Dessa forma a gente teria algumas limitações, se a gente quisesse customizar mais aí as respostas para os nossos componentes, né? Mas agora com a propriedade types,
sendo um array, a gente pode passar o tipo específico que a gente quer responder. Então, se existir algum string select menu com esse custom ID, ele não vai ser respondido por esse responder, porque aqui a gente não especificou que ele pode responder string select menu também. Se a gente quiser responder string select menu, a gente vem aqui e define string select. Inclusive, a gente pode responder todos os tipos possíveis, né? Então, não é porque a gente removeu alguns tipos que a gente não vai poder responder todos. Se você quiser responder todos os tipos, literalmente todos, é só você passar todos os valores aqui do enum no array, né? Mas, particularmente, eu nunca utilizei, de fato, literalmente todos os tipos. Eu nunca respondi a todos os tipos mesmo. Se eu colocasse o all, seria só para responder um botão e um modal ao mesmo tempo, né? Mas agora a gente pode customizar isso. E aqui nesse responder eu fiz isso, né? Então, eu vou executar aqui e vou explicando para vocês como que isso funciona. Estou aqui com o meu comandinho multiban, ele não tem nenhuma opção. Se eu executo, ele envia um mini menu aqui pra gente, ó, multiban menu. Olha que interessante. Assim que eu envio o comando, esse botão ele tá desabilitado. Vamos ver por quê. Com base aqui nos argumentos que eu recebi na função, de forma dinâmica, desabilitei o menu aqui, que seria de proceder, né? Porque o selected aqui tá vazio. O selected é o argumento. É um string array, ou seja, aqui eu quero receber um array de IDs que eu selecionar no select menu. Então eu configurei para que a gente possa selecionar aqui no nosso select menu de usuário até 25 itens, que é o limite máximo de valores que um select menu pode ter, né? Então vamos supor que eu quero banir aqui alguns membros, eu posso selecionar todos os membros que eu quero banir, inclusive eu posso pesquisar, eu quero banir o Baia, eu pesquiso aqui, seleciono ele, agora eu quero banir a Duda, eu pesquiso ela aqui, ó, seleciono e pronto, ó. Quando eu envio, no próprio responder, que responde os botões também, eu estou lidando aqui com esse select menu de usuário. Então vamos ver o que está acontecendo. Aqui no responder, eu verifiquei se a interação é um user select menu. Se for, eu vou atualizar a mensagem aqui, enviando o menu novamente, porém agora, no primeiro argumento aqui, um array de IDs que eu selecionei, né? Então, eu envio aqui o próprio values do select menu. O interaction values só existe dentro dessa checagem aqui, ó. Se eu faço um interaction values, ele aparece aqui. Porém, se eu faço um interaction values aqui fora, não existe values nesse tipo de interação, porque a gente precisa checar e ter certeza qual que é o tipo, né? Então, aqui em cima, eu envio isso. E quando o nosso primeiro argumento aqui, que é um array de strings, tem algum valor, o selected aqui, length, ele se torna maior do que 1. E aí agora esse button, ele não vai ser mais disable. Assim a gente pode clicar nele aqui. Então quando eu clico nele, olha o que acontece. Ele vai dizer aqui, ó, você está prestes a banir todos esses membros, deseja prosseguir? Então se eu volto aqui no meu responder, o que eu fiz? Eu peguei da interação aqui, ó, da mensagem da interação, os componentes. Como eu tenho certeza qual é o tipo do componente, eu já defino ele aqui, eu forço uma tipagem, né? Ele é um select menu. E aí eu posso pegar aqui o default values dele e eu converto aqui para um string array, né? Que é um array de IDs de usuários, né? Então só faço aqui umas transformações básicas. E aqui, olha que interessante, action é um parâmetro que eu recebo aqui no meu custom ID. Então como vocês podem notar aqui, ó, a gente tem multiban barra e com base em um ternário eu defino qual que vai ser o parâmetro. Então, se eu não enviar confirme, que é um argumento também que eu recebo aqui opcionalmente, né? Se confirme for falso, ele vai cair aqui em proceed. Então, como eu não envio o confirme no começo aqui desse menu, o custom ID é proceed. E aí, se eu clico para proceder, ele vai exibir o menu multibans aqui. E agora eu defino true, o segundo argumento confirme, né? O argumento confirme sendo true, agora o label vai ser confirmar. Eu mudo também aqui a cor do botão e no cancelar aqui eu também mudo a cor do botão e tudo mais. Mas aqui agora a gente vai ter multiban barra confirme. E aí com isso, quando ele cair aqui no confirme, a gente atualiza a interação removendo os componentes e os embeds. E eu tenho aqui um código bem legal, ó, que é o guild bans bulk create. Isso aqui, ó, eu posso até pegar aqui, deixar aqui direto, que a gente só vai usar aqui mesmo, né? Mas agora, nas novas versões do Discord JS, a gente tem essa função aqui, bulk create, de banimentos, né? Então, a gente pode passar aí um array com vários IDs para essa função e ele vai criar banimentos para a gente. E aqui no result, ele vai mostrar todos os usuários que foram banidos, né? Então, é um array de IDs aqui também. Mas ele vai mostrar os usuários que não puderam ser banidos, ou porque eles não existiam mais no servidor, ou porque o bot não tinha permissões, né? E aí você faz o que você quiser com esse resultado aqui e depois envia aqui um edit reply, né? Porque a gente atualizou aqui e depois a gente só edita. Usuários banidos com sucesso. Eu não quero banir nenhum usuário aqui
do meu Discord, né, durante esse exemplo, né? Então eu vou deixar comentado, mas se você for fazer um código real, obviamente você não vai deixar comentado. Então, quando eu clicar em confirmar, ele volta a pegar aqui novamente todos os valores padrões, né? É o default values que eu defini nesse select menu, eles estão armazenados no próprio select menu. Se eu clico em confirmar, ele diz aqui, ó, usuários banidos com sucesso. E a gente tem acesso aqui a esse array de Ds de usuários. Bom, vamos para um último exemplo aqui de responder, só que agora respondendo mais tipos diferentes. Eu vou criar um comando chamado myForm. Tudo que esse comando vai fazer é enviar um botão no chat. O custo ID desse botão é apenas myForm. O botão é abrir formulário. Então, já vou dar um npm run dev aqui, para a gente poder enviar esse botão. Vou usar aqui o myForm e pronto, ó, abrir formulário. Se eu clico, nada acontece, não criei o responder ainda. Mas beleza, eu já tenho aqui o responder, ele já está criado aqui e eu vou explicar como que isso aqui está funcionando. Antes eu vou minimizar para vocês poderem entender facilmente. Olha que interessante. No custom ID do meu responder, eu defini que eu quero receber aqui a interação de um botão, ou de um modal, ou de um role select, que comece com myForm e possa existir qualquer outra coisa aqui adiante. Inclusive, eu posso receber apenas o myForm também. Ele vai identificar isso. E aqui a gente tem o método parse no nosso responder. Ele já existia antes, mas se vocês notarem, se você tiver aí um projeto que você gerou com a base antiga, né, que você não excluiu nenhum exemplo, você vai notar que no responder para o botão que é enviado no comando ping, a gente já usa aqui o método parse de alguma maneira, né? A gente está parseando aqui o segundo argumento para virar uma date do JavaScript, né? Então aqui a gente vai ter uma date normal, onde a gente pode obter os métodos de data. Então a gente tem aqui todos os métodos, né? Mas voltando aqui, a gente vai receber aqui uma interação que pode ser de um botão, de um role select ou de um modal component, que é um modal que vem de um componente. E aí minha dica para vocês é fazer um switch true, e aí nos cases você executa aqui os type guards. Então caso o interaction for um button, né, o isButton, o que eu vou fazer? Eu vou exibir um modal. Então aqui eu faço um interaction show modal. Esse modal vai ter o mesmo custom ID do botão, que é o myForm. Então, quando a gente clicar lá para enviar o formulário, a interação ela vai cair aqui novamente nessa função. E aí a gente verifica se a interação é um modal e se é um modal da mensagem. E se for, a gente pode obter os fields aqui. E aí com os fields eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um myForm barra fields.name e o fields.age, que é exatamente os fields que eu defini aqui, ó, name e age, né? E aí eu defino isso no próprio custom ID do myForm, e como ele está esperando aqui um custom ID que possa ter qualquer outra coisa aqui depois, ele vai cair aqui de novo, né? E aí só que dessa vez vai ser um role select, porque aqui a gente está enviando um role select menu, né? E aí quando ele cair aqui, a gente vai ter args, que foi como eu nomeei o parâmetro, né? Então aqui depois do myForm, o que a gente vai ter vai ser qualquer coisa. E eu usei a função parse para nomear isso aqui como args. Então vamos subir aqui e vamos dar uma olhada. Eu peguei aqui os parâmetros que a gente já estava recebendo e retornei um novo objeto que contém a propriedade args, onde eu faço um underline split. Esse underline aqui, ele vai ser tudo o que existir no custom ID depois aqui da barra, né? Então, se a gente tiver um custom ID, por exemplo, myForm, full barra bes barra bis barra top barra fuse, um monte de coisa, tudo isso vai estar aqui como uma string única nesse underline. Então, o que eu fiz foi dar um split nessa string, né? E aí ele transforma num array de strings separados pelo caractere de barra, né? Então, como a gente pôs aqui ó, o caractere de barra, ele simplesmente fez isso aqui, ó, ele separou tudo isso, e aí como primeiro argumento a gente vai ter o field name, e o segundo vai ser o age, e é exatamente o que eu tô pegando aqui, ó, extraindo aqui, fazendo a desestruturação de array, que eu já expliquei no meu curso completo de JavaScript, no vídeo sobre desestruturação, né, eu recomendo você dar uma olhada lá. Então a gente tá pegando aqui name e age do próprio custom ID, e dos valores que eu selecionei aqui no meu select menu, o role ID, e tô enviando tudo isso aqui no final dessas execuções, né? Então tudo isso aqui, a gente respondeu 3 interações diferentes, completamente diferentes, e também com o custom ID diferente, mas com o mesmo responder, só para vocês verem o poder que tem essa estrutura aqui na minha base. Então vou reiniciar o bot aqui para aplicar, para salvar esse responder aqui, né? E agora se eu clicar em abrir formulário, ele já aparece aqui o meu form, e aí eu posso enviar aqui ó, Rinco, meu nome, idade, vou por aqui minha idade, e quando eu clico em enviar, o responder ele pegou aqui, né, o myForm, e agora eu posso escolher um cargo. E como vocês notam, tudo que eu tenho nessa minha mensagem aqui é um select menu. Porém, as informações que eu coloquei
dentro do modal, como meu nome e minha idade, estão no Custom ID desse Select Menu. Então se eu escolher aqui qualquer cargo, por exemplo, o membro, assim que eu enviar, ele já vai pegar todas as informações que estavam no Custom ID. Então olha que legal, tudo já funciona perfeitamente aqui. E eu vou utilizar demais esses responders, dei um trabalhinho para fazer isso aqui. Eu testei diversas alternativas para isso aqui, mas no finalzinho eu cheguei nesse resultado e eu achei perfeito. E quem já utiliza o conceito de menus interativos e quem for minimamente criativo também vai achar isso aqui perfeito. Olha, se eu quiser responder aqui interações completamente específicas, é só eu definir aqui, ó. Se eu quiser responder o modal que veio de comando, defino aqui modal. Se eu quiser responder o modal que veio do componente, modal component. Se eu quiser responder também string select, define aqui, ó, string select. Então, a gente limita aqui dentro de types apenas os tipos que a gente quer responder. Então, se existir, por exemplo, um user select menu com esse padrão de custom ID aqui, ele não vai ser respondido por esse responder, porque ele não está especificado aqui. Aí eu coloquei aqui no TypeScript uma checagenzinha, ó, que você não pode colocar nada duplicado. Então só para vocês poderem se organizar melhor aí, né, na hora que vocês forem criar os seus responders. Bom, eu acho que deu para mostrar a maioria das novidades. Eu passei um tempinho fazendo esse blog aqui, fazendo a documentação. A documentação ela já está toda atualizada aqui, ó. Se vocês notarem, a gente tem aqui falando sobre as funções de creators, né? A gente tem tudo lá que eu disse aqui para vocês durante esse vídeo. Nos comandos aqui, eu atualizei também, ó. Os comandos aqui tá tudo atualizado agora usando a nova função, né, ao invés da classe. E nos responders aqui, ó, se vocês virem parâmetros, eu adicionei muito mais informações aqui que vocês podem dar uma estudada e saber os melhores usos. Olha que legal, aqui tem vários exemplos, ó, transformando parâmetros de custom ID com a função parse, né? Então, ó, transformação simples, você usa aqui o parse, pega isso aqui e retorna um novo objeto com novas propriedades e ele vai vir para cá, né? Ó, a gente pode transformar datas também, ó, usando new date aqui e tudo mais. Transformação opcional, se você tiver aí diversos parâmetros, mas você quer transformar apenas um, ó, você espalha eles primeiros, depois transforma apenas o que você quer. E o que eu mais recomendo é utilizar o Zod. Olha que legal, a gente cria um esquema Zod e só usa aqui o método parse nele, né? Isso aqui é um exemplo bem interessante mesmo, porque a tipagem vai ficar exatamente essa que a gente pôs aqui. Então aqui tem uns exemplos que você pode ver, inclusive sobre os wildcards que eu mostrei ali para vocês, né? A gente usa aqui o asterisco e aí a gente pode responder a diversos padrões diferentes de custom ID. Tá tudo documentado aqui, eu recomendo demais que vocês tenham uma olhada. Aqui, ó, no Select Menus, coloquei aqui uns exemplos também, utilizando aqui esse array de types, né? Então tá bem da hora aqui a documentação, recomendo demais vocês darem uma olhada. E foi isso, deu um grande trabalho esse vídeo aqui. Eu já tô há mais de 1 hora gravando esse vídeo, mas vocês vendo editado aí vai estar bem menos o tempo, né? Mas para começar o ano de 2025 já com a melhor base de bots possível, eu já fiz esse vídeo aqui para vocês não se perderem, né? E não esquece, se você encontrar algum erro, algum bug inesperado ou até mesmo se tiver alguma dúvida ainda, entra no meu servidor do Discord, sempre o primeiro link da descrição, desce, vem no chat de dúvidas e pergunta. Eu ou a galera que tá aqui vamos tentar te ajudar. E em relação a qualquer erro ou bug na base, eu vou tentar arrumar o mais rápido possível, inclusive sugestões. Se você tiver, você pode vir aqui no fórum de sugestões e deixar uma sugestão qualquer aí, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e espero mesmo que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.